Olá, amigos. Nessa transmissão, vamos estudar a lei de igualdade. Somos todos iguais? Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Roman, da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Sou voluntário da área de estudos da nossa casa. Olá, pessoal. Olá, amigos. Meu nome é Rejane. Eu trabalho como voluntária na Associação Espírita Teresa d'Ávila. Trabalho na área da família, ciclo de paz. Saudações, irmãos e irmãs. Sou Regis, palestrante da Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Muito bom, gente. Estamos aqui, então, hoje nós vamos estudar a lei de igualdade. E a gente colocou essa imagem sugestiva aqui, perguntando, afirmando que somos todos iguais, e nós vamos começar o nosso estudo, já convidando aqueles que nos assistem a ler em O Livro dos Espíritos o capítulo que trata da lei de igualdade, né? Esse capítulo que começa na questão 803, e nós sempre convidamos e gostamos de salientar que é importante que a gente faça a leitura do Livro dos Espíritos, que conheça. Se você tem dúvidas sobre a doutrina espírita, saiba que nós temos 1019 questões no Livro dos Espíritos. E nós vamos estudar apenas uma pequena parte, que é a lei de liberdade, que está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E nós vamos estudar hoje justamente a lei de igualdade. E a gente vai começar, então, para a gente, nosso bate-papo aqui, provocando já a respeito da lei de igualdade com a questão número 803. A questão 803 é a pergunta que abre, e Kardec faz a pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? E ele tem a resposta dos Espíritos Reveladores: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, vou passar a palavra primeiro para as damas, pedir para Rejane começar a nossa introdução sobre a lei de igualdade, sobre essa questão aí. Bom, como os espíritos, da codificação já nos explicam, sim, somos todos iguais perante Deus. Fomos todos criados simples e ignorantes, com essa mesma condição. E tendemos todos para o mesmo fim, que é o fim da perfeição relativa. Porque perfeição absoluta só Deus. E temos, então, esse caminho a trilhar. As diferenças que vão se dar em relação aos homens é o que cada um vai fazer desse caminho, o que cada um vai fazer do seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Regis, quer comentar um pouquinho? Bom, como a Rejane falou, fomos criados todos simples, ignorantes. Cabe a nós, portanto, como ela falou, fazer a nossa caminhada. E para isso nós temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Vai depender das nossas escolhas o tomar o devido caminho, o rumo correto ou não. Então, a igualdade. Será que somos todos iguais? Não, não somos, né? Parece que não somos. Há ricos, há pobres, há remediados. Parece que Deus é injusto. Será que Deus é injusto?
Dizem os espíritos que Deus é amor, que é a justiça máxima, que Ele nos ama, que Ele é bom. Então, como explicar estas desigualdades? É legal a gente começar a pensar nisso, né, nessa nossa introdução, porque é justamente essa questão que o Kardec levanta para nos trazer a indagação e a curiosidade, né? E Kardec tinha essa peculiaridade de conseguir envolver o assunto em tantas questões até conseguir esclarecê-lo, né? Fazendo um trabalho muito legal, né? Então, a gente tende para o mesmo fim, né? Quer dizer, a gente tende para a perfeição, a gente tende, nós costumamos dizer, quando a gente estuda lá a lei do progresso, né? Que a gente, estamos todos rumo ao reino angelical, nós seremos todos anjos um dia, né? Espíritos puros, se preferirmos a palavra, espíritos superiores, né? Mas tem uma caminhada aí, como o Regis disse, uma caminhada do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós vamos decidir por este caminho, e isso é que vai fazer a diferença, né? Agora, aqui tem uma peculiaridade legal nessa questão, que é a questão do observador, né? E o Regis colocou isso bem interessante nesse ponto de vista, assim, nós somos iguais perante Deus, como perguntou Kardec, né? E a resposta é perante Deus. Por quê? Porque a visão do homem é limitada, né? Porque veja que ele faz a comparação, inclusive, com a frase, o sol, luz para todos. Não está querendo dizer isso, que a diferença ou a igualdade está de acordo com o observador, né? Não sei se vocês concordam com essa ideia. O sol, essa luz para todos, fazendo um comparativo com as oportunidades que o Pai nos dá a cada dia, a cada encarnação e a cada dia de cada nova encarnação, né? E a nossa família é a maior das nossas oportunidades. Esses espíritos que vêm conosco dividir essa vida, essa experiência, vêm para nos auxiliar, vêm para nos desafiar, para nós enfrentarmos as nossas, as coisas que nós temos para melhorar em nós, né? Juntos nós vamos fazer essa caminhada. Então, Deus permite sempre que espíritos mais adiantados e espíritos mais atrasados encarnem próximos, reencarnem juntos, para justamente fazer os mais adiantados poderem fazer essa alavanca, dando o exemplo aos mais atrasados, né? Sendo este exemplo do caminho, né, para Deus, né, das boas escolhas, de como utilizar bem o livre-arbítrio, né? Isso não quer dizer que, obrigatoriamente, esses espíritos vão fazer esse tipo de escolhas, né? Porque cada um é livre, né? Já nos ensina a lei de liberdade, que cada um é livre para escolher o seu caminho, fazer as suas escolhas, e então, tendo as responsabilidades total por essas escolhas feitas, né? Não sei se o Regis quer colocar mais alguma coisa sobre essa parte. Não, está correto. Nós dependemos uns dos outros. Por isso que a gente é diferente, né? Se tu tem uma determinada... Bom, mas isso aí já vai ser mais adiante nas aptidões. Mas é isso que a gente... Dependendo um dos outros. Por isso que a gente também, como tu disseste, estamos na família necessária para nos auxiliar, para progredir, para nós fazermos esta progressão. Não é individual a progressão, é coletiva. Eu progrido se o outro também progride. Eu sou feliz se o outro é feliz. Nós dependemos uns dos outros. A igualdade é mais ou menos isso. Por isso que há estas diferenças, para nos acertarmos, para nos somar.
É bem legal a gente pensar nisso tudo, né? E a gente vê a inteligência de Kardec e principalmente a revelação dos espíritos nessas questões, né? Porque se a gente vai olhar do nosso ponto de vista, nós que somos tão imperfeitos, a gente fica com aquela impressão de que realmente tudo é desigual, que nós não somos iguais, né? Mas a verdade é que o observador é que é falho, né? Nós é que temos as falhas, e por isso nós achamos que este ou aquele pode ser melhor ou pior, ou em condições privilegiadas, mas tudo é um mecanismo que nós ainda pouco conseguimos compreender, a gente enxerga ainda com dificuldade as leis divinas, né? E já puxando para o assunto, para as aptidões, que o Regis começou ali, já estava comentando, né? É justamente essa diversidade de aptidões que os espíritos vão citar na questão 805, entre homens, que dizendo que essa diferença de aptidão, de habilidade, de capacidade de agir, de resolver, ela não deriva da natureza íntima, quer dizer, nós somos todos espíritos inteligentes, o Regis já falou, criados, simples, ignorantes, né? Então, as diferenças de aptidões não são da natureza íntima, mas do grau de aperfeiçoamento que os espíritos tenham chegado de acordo com a sua caminhada. Regis, acho que tu quer continuar nessa explicação, acho bem interessante. Sim, a diferença está justamente nisso. Jesus nos disse que ele trabalha e o Pai também trabalha. Isso é, Deus está sempre criando. Então há espíritos aqui antigos. Se considerarmos que a Terra tem 4 bilhões de anos e Jesus já era um Cristo, nós aqui, que somos ainda, né? Somos ainda crianças espirituais, mas cada um tem determinada vivência, determinada idade espiritual. Então, nós já tivemos tantas encarnações e aprendemos. Aprendemos em cada encarnação, a gente aprende alguma coisa. Temos desenvolvido uma aptidão ou duas. Então é isso, essa é a diferença. Isso é que proporciona a diferença. A idade cronológica espiritual e não a idade material nossa aqui agora. Então, há essa diferenciação, essa diversidade de aptidões. Por isso que um é um grande músico, o outro um bom carpinteiro, o outro um bom pedreiro, o outro um grande economista, o outro escritor excelente, cada um na sua aptidão. Se bem que nós todos vamos tê-las com o desenvolvimento das nossas reencarnações futuras. Agora, cada um tem uma determinada aptidão. Se um é um bom pedreiro, por exemplo, ele vai fazer uma ótima casa, evidentemente. Não queremos nós, agora, querer ter todas as aptidões numa encarnação. Não há como, não há condições para tanto. Então, é nessa diversidade que nós estamos mergulhados. É nessa diversidade que nós temos que nos entender. E cada um oferecendo a sua aptidão no concerto da humanidade, no concerto coletivo. É mais ou menos isso que eu entendo. Jane, quer complementar alguma coisa? Eu só queria... não é nem complementar, é só fazer um comentário que o Regis falou assim, que todos trabalham, né? O Pai trabalha, os espíritos superiores trabalham, e a gente está desenvolvendo essas aptidões de acordo com a nossa vontade de obrar. Quanto mais obramos, quanto mais esforço dedicamos, mais desenvolvemos as nossas aptidões. E Deus conta também conosco, né, para essa obra da criação. Quanto mais perfeito e mais
ascensão alcança o espírito, mais ele é chamado a contribuir com a obra da criação, mais ele toma o seu lugar na obra da criação. É para isso que nós estamos aqui, para nos desenvolver, para ir ganhando essas aptidões, para ir evoluindo, compreendendo Deus, compreendendo a espiritualidade, né? Estudando, conhecendo, para então tomar o nosso lugar também na obra da criação. Acho que complementar que a gente falou bastante, né, dessas diferenças que se complementam, né, isto é a lei da solidariedade, né, da caridade, né, um ajudando o outro, um em união com o outro, e é isso que vai fazer o nosso planeta evoluir, né, os seres do planeta evoluir, fazendo com que o nosso planeta, então, passe por esse período para alcançar, então, o período de regeneração. É bem legal, né? A gente vai pensando nisso e justamente a gente vai entrar nesse tópico de apoio, de solidariedade, de entendimento da nossa sociedade, quando a gente vai falar um pouquinho aqui da questão 811. Eu estou olhando para a questão 811, mas vocês não estão vendo agora, vocês vão ver, é que a gente, às vezes, a tecnologia nos engana, né? Aqui, a questão 811, ela vai falar daí do lado material, que vai ser recorrência disso que nós estamos comentando, consequência disso que nós estamos comentando sobre as aptidões, né? Porque Kardec faz essa pergunta de forma muito inteligente: será possível a igualdade de riquezas, né? E aí os espíritos vão dizer que justamente isso se opõe à diversidade das faculdades e dos caracteres. A igualdade com que alguns sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Quer dizer que não é algo apenas não é apenas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo que nós temos desigualdades, mas nós temos também essas desigualdades justamente pelas diferentes experiências que nós temos em nossas vivências, né? E eu acho que isso é bem interessante da gente ressaltar, porque se nós estamos aqui cumprindo a lei de sociedade, onde necessitamos uns dos outros, né, a gente precisa de aptidões diferentes, justamente para ter essa solidariedade que a Jane citou, para a gente poder juntos crescer, evoluir moralmente. E aí entra esse lado material, né, que às vezes há uma certa ilusão, né, de alguns quererem resolver tudo a respeito da igualdade, e é isso que leva Kardec a fazer essa pergunta, né? Poderíamos ser todos com a mesma distribuição de riqueza, o lado material de todos nós poderia ser idêntico? Quem é que quer comentar um pouquinho sobre isso aí? Eu acho que é um caminho bem interessante da nossa conversa aqui. Eu posso... Então, vai, Regiane. Só começa um pouquinho e aí o Regis segue. Eu só queria colocar, né, que essa igualdade das riquezas, os espíritos já nos dizem que não é possível, né, porque eles nos ensinam que se a riqueza fosse toda dividida igualitariamente, um pouquinho para cada um, em pouco tempo essa igualdade já não estaria mais desta forma estabelecida, justamente pela diferença de aptidões das pessoas. Uns têm mais aptidão, né, ou vontade também para obrar, para trabalhar, para manter essa riqueza, né, e os outros já não têm tantas aptidões para manter, para trabalhar com tanto esforço, né. Então, já vem disso aí, dessas diferenças, né, a impossibilidade da igualdade das riquezas, né, e também eles nos ensinam que a riqueza é um poderoso instrumento com que Deus se utiliza para fazer evoluir a humanidade, porque através do querer a riqueza, né, do ir atrás da riqueza, né, muitas vezes
é nesse sentido que o homem, então, trabalha com mais esforço e acaba por criar alguma coisa de proveito para toda a humanidade, para toda a comunidade, né? Então, é essa parte que eu queria falar, então, um pouquinho, dando palavra para o Regis agora. É justamente. A riqueza, como tu disseste, é proveniente, muitas vezes, do trabalho. Aquela pessoa trabalha em busca de facilitar a vida do seu semelhante, mas buscando, com isso, o ganho material. Consequentemente, ele vai trazer um benefício de ordem geral, benefício para a ciência, muitas vezes, ou quem sabe a descoberta atualmente de uma vacina, né? Então, é isso aí, mas ele visando, muitas vezes, o lucro, a riqueza, mas vai depender da aptidão dele, né? Se bem que, também com o auxílio do mundo maior, com certeza, né? Já teve governos em alguns países que tentaram fazer a uniformidade do trabalho e distribuir a riqueza. Fazer tudo em comum. Não deu certo. Não deu certo. Por quê? Devido às aptidões, devido a aquele companheiro lá, ele é trabalhador, mas não gosta daquele trabalho. Ele se sente bem noutra função. Então, não há uma uniformidade. Não tem como. E se as riquezas, como tu disseste, fossem todas distribuídas, logo voltaríamos às diferenças, devido, muitas vezes, à vontade ou à não vontade, né? Muitas vezes, aquele que trabalha mais vai conseguir mais, mas e aquele outro que não trabalha? E é um pouco relapso no seu trabalho, né? Não vai conseguir, não vai vencer na vida, como se diz. Então... E é interessante porque isso a gente não pode considerar um defeito, né? Essa lente que a doutrina espírita nos coloca que é importante, né? Nós somos iguais perante Deus em oportunidades de crescimento, somos iguais perante a lei divina, né? Isso fica bem claro. Então, na verdade, nós não estamos, alguém está errado ou certo, né? Apenas estamos em pontos diferentes da caminhada em função desse esforço que vocês estão explicando, né? O esforço que cada um faz, o esforço que cada um coloca e as aptidões que cada um desenvolve, né? Então, mesmo que a gente sonhe, a gente pode sonhar com uma sociedade mais justa, e deve sonhar, porque a gente deve buscar uma sociedade mais justa, mas ela realmente vai precisar de mais pessoas com aptidões e principalmente com uma moral mais equilibrada, ou seja, mais harmônica entre vários companheiros, entre vários irmãos, para que haja esse olhar atento de amor, de caridade, de solidariedade, para que a gente possa estar junto nessa caminhada, sem deixar faltar nada para outro, né? Para outrem. Pode falar, Regina. Não, eu só queria, para a gente não deixar de comentar que os espíritos também nos colocam, né, que uma segunda causa, né, das grandes riquezas é o roubo, né, o mau uso das oportunidades que Deus nos coloca, né, porque quando somos provados, né, temos a prova da riqueza, os espíritos já nos dizem que a possibilidade de nós falharmos nesta prova, ela é muito desafiadora. Temos uma grande possibilidade de podermos falhar. Por quê? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, que ainda estão tão vivos dentro de nós, né, tão arraigados em nós, né. Então, podemos falhar nessa prova de virmos com essa dádiva de termos a posse
e em vez de distribuir isso em bênçãos para os que estão ao nosso lado, muitas vezes donos de indústrias, grandes companhias, com muitos funcionários, famílias, dependendo daquela relação de trabalho, e aí falhamos nesta prova, muitas vezes, querendo muitos ganhos unicamente para nós, né? Não sabendo dividir com os nossos irmãos, esquecendo que somos apenas administradores desses bens que Deus nos confiou, porque aqui chegamos sem nada e vamos partir sem nada material, né? Trazemos o que adquirimos moralmente e vamos levar o que aqui construímos de afeto, amor, união com as nossas famílias, com os nossos amigos, o que podemos aprender com esse ensinamento da doutrina espírita, é isso que nós vamos levar. E viemos justamente nos despojar, ou digamos assim, lixar um pouquinho esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, né, nos polir, né, para que nós possamos, numa próxima oportunidade, quem sabe, não falir numa prova assim, né. E a prova da pobreza, né, da falta desses recursos, né, os espíritos nos esclarecem que também é uma prova muito difícil, né, porque temos que estar resignados à providência divina. E, claro, nunca esquecendo que temos que trabalhar, ter boa vontade, né, seguir em frente e não culpar a providência divina, porque muitas das vezes, ou se não em todas as vezes, somos nós mesmos que escolhemos, né, o gênero de provas que viemos a ser testados, né. É bem isso aí, né, Regiane? E a gente, claro, a gente não consegue falar de lei de igualdade sem falar na lei de liberdade, lei do progresso, lei de sociedade, por isso que a gente sempre convida os companheiros a estudar, a ler, porque realmente o assunto é muito rico e nos esclarece, nos consola muito. E a gente, agora já encaminhando por a última parte do nosso trabalho aqui, a gente vai abrir a última questão aqui, que seria 817, aonde Kardec vai perguntar se são iguais perante Deus o homem e a mulher, e se têm os mesmos direitos, né? E o que é legal da resposta dos espíritos é que eles respondem com outra pergunta, né? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, a gente, com essa pergunta aqui, a gente percebe que os espíritos estão abrindo para nós um leque de questões assim que nós fazemos perguntas semelhantes a essa 817, trocando ali os sujeitos que podem ser trocados por raças, por homem por mulheres, por relações, por opção sexual, pode ser diversas questões ali na 817, e a resposta dos espíritos será: mas Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Vou passar para o Regis para ele iniciar os nossos comentários sobre isso. É bem interessante esta resposta dos espíritos. Responderam com outra pergunta, como tu disseste. Isso me chamava muito a atenção. Por que eles responderam isso? Eu acho que eles estão mostrando para nós: mas isso é tão óbvio, será que vocês não sabem? Não é? Por isso que eles estão fazendo esta pergunta. É tudo igual, gente. O homem e a mulher, nós somos homens e mulheres provisoriamente, passageiramente nessa encarnação. Quem sabe na próxima já seremos o inverso, porque os espíritos, segundo eles, não têm sexo. Nós temos aqui por necessidade dos nascimentos, né? Por isso que a gente é homem, mulher, mas isso, um é mais forte, um é mais fraco. Mas é claro, a mulher é mais fraca, mas eu admiro muito as mulheres, mas elas têm sentimentos diferentes do homem. Elas são mais sensíveis por necessidade. Elas são mães.
é a coisa mais bonita do que isso. Gerar uma criança, um ser, trazer do mundo espiritual ao mundo aqui material, mais um espírito. Eu acho isso a coisa mais bela. Bom, mas aqui nós estamos falando de igualdade. Agora, nos anos 2000, aqui está tendo, melhor dizendo, no início do século, está tendo mais igualdade entre os sexos, porque ainda há países em que a mulher é subjugada. A mulher é tida como, mil perdões, um objeto. E isso dói em nossos corações. Nos fere. Como também a igualdade de raça, de cor, de credo. Há um só Deus, somos todos irmãos. Então eu não entendo essas diferenças que entre nós ainda existe. Um quase que escravizando o outro ainda. Isso nos dói ainda. Mas, como dizem os espíritos, Deus a ambos a inteligência e o conhecimento do bem e do mal. Então, somos uma grande família, gente. Não há por que haver desigualdade, nem de gênero. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Jesus não julgou a mulher lá na praça. Quem somos nós? Nunca devemos julgar ninguém. Somos iguais, nós devemos ser tolerantes e amar-nos como nós somos. Muito bom. Realmente, a gente vê que a resposta dos espíritos é uma provocação, né? Se Deus deu a todos inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir... Eu não estou ouvindo. Porque seríamos diferentes, né? Então, realmente, a gente não consegue perceber essa questão. Regiane, quer falar um pouquinho para nós sobre isso? Não estou ouvindo. O Regis está com problema lá, né? Mas ele já falou, né, dessa igualdade que nós temos perante Deus. Infelizmente, perante a sociedade, ainda nos falta caminhar para que essa igualdade seja realmente colocada em prática, né? Vivida por todos nós, né? Em todos os lugares. Aqui no nosso país, em países de cultura mais desenvolvida, a mulher já conquistou muito o seu espaço, mas ainda vemos muito nas pesquisas, nas estatísticas, mostrando principalmente a diferença de ganho salarial, né? Que a mulher desenvolve o mesmo trabalho, muitas vezes tem um grau de instrução, de estudo, de formação maior, e assim mesmo ainda é remunerada em torno de 30% abaixo do homem. Claro que isso vem da cultura, vem da nossa falta de esclarecimento, vem do nosso íntimo, do orgulho e do egoísmo, mais uma vez. Mas a mulher vem galgando espaço, né, na sociedade. Não há tantos anos atrás, a mulher não podia votar, né, não tinha direito a votar, né, a escolher os seus representantes, né. Quanto mais ser uma representante, né, participar da política, né. Hoje já temos representantes, então, femininas na política e em todos os segmentos da sociedade, trabalhos que eram muito direcionados para o masculino, né, já temos muitas mulheres, até mesmo em trabalho de obra, né, de construção civil, que era considerado um campo extremamente masculino,
Já temos até cursos de formação nessa área, especialmente dedicado às mulheres. Então, a gente vai estar caminhando devagarinho, né? Assim como em vários campos, né? Buscando essa igualdade, buscando realmente compreender e viver as leis de Deus, sendo uma delas a lei de igualdade, né? E a maior delas a lei de amor. Como o Regis disse, quando nós tivermos a condição, né, de essa lei do amor, a lei de nos compreender, de sermos solidários, unidos, né? Aí, então, as desigualdades vão desaparecer por um todo, né? E se por algum acontecimento, alguma pessoa tiver passando por algum constrangimento de ser discriminada, a sociedade não vai aceitar, né? Então, eu acho que é isso. A caminhada não termina. Que bom, né, Regiane? A gente está vivendo esse momento em que a gente já começa a perceber isso, né? E a gente já está aqui no nosso encerramento, e eu estava olhando agora a imagem que a gente colocou no início, né? E estava pensando que nós somos como um jardim, né? A gente tem que ver essas aptidões, essas diferenças todas como oportunidade, né? E a beleza da lei divina que coloca todos esses seres, todos esses seres justamente juntos para viver, para fazer essa experiência, para juntos construirmos, para aprendermos juntos, né? Então eu queria convidar todo mundo que assistiu esse vídeo a curtir o nosso canal, a conhecer as nossas redes sociais. Se você é de Porto Alegre ou da Grande Porto Alegre, venha visitar a nossa Casa Espírita, que nós vamos gostar da sua visita, você será bem recebido. No momento, a pandemia nos deixa só nos canais virtuais, mas com certeza isso vai passar e nós vamos poder nos reencontrar pessoalmente. Vamos agradecer muito a Regiane, o Regis, pela oportunidade que temos desse bate-papo hoje. O Regis perdeu o som, acho que ele não está nos ouvindo, mas a gente vai entender o sinalzinho mundial, Regis, ó. Tchau, terminou. Até mais, pessoal. Até breve nas redes sociais. Até mais. Boa noite.